O silêncio da noite sempre teve um poder misterioso sobre a mente humana. É nesse momento, quando as luzes se apagam e o mundo desacelera, que os pensamentos mais profundos ganham força. Muitas pessoas acreditam que o silêncio noturno é apenas a ausência de ruídos. Mas a psicologia mostra que é o instante em que o inconsciente começa a falar mais alto. É no escuro do quarto, quando estamos deitados, que memórias não resolvidas, ansiedades guardadas e preocupações insistentes aparecem com mais intensidade. Isso acontece porque o cérebro, sem estímulos externos, dá espaço para o turbilhão interno. E se para muitos esse silêncio é visto como ameaça, na espiritualidade ele pode ser o portal mais poderoso de encontro com o Espírito Santo. A Bíblia sempre relacionou a noite com momentos de revelação. Foi em sonhos noturnos que Deus falou com profetas. Foi na quietude da madrugada que Jesus buscava a presença do Pai. Foi no descanso da noite que muitas respostas foram liberadas. A psicologia, por sua vez, explica que a mente à noite funciona em ondas mais lentas, conhecidas como alfa e teta, estados que favorecem tanto a introspecção quanto a espiritualidade. É exatamente nesse ponto que ciência e fé se encontram. Quando o corpo desacelera, a alma se torna mais perceptiva ao que é invisível. O silêncio não é vazio. É uma oportunidade para ouvir uma voz que não compete com barulhos externos, mas sussurra dentro de nós. Por isso tantas pessoas dizem que antes de dormir, sentem o peso das preocupações. A mente busca soluções para problemas do dia, revive conversas, cria cenários que não aconteceram. Esse processo tem um nome na psicologia: ruminação. A ruminação mental é um dos maiores fatores de ansiedade e insônia. Mas quando se transforma esse mesmo momento em espaço de oração, algo profundo acontece. Em vez de ruminar problemas, a pessoa aprende a ruminar a presença de Deus, substituindo pensamentos corrosivos por palavras que abrem caminho para a paz. A espiritualidade oferece aqui um antídoto ao excesso de pensamento. Não lutar contra eles com mais esforço mental, mas entregar à voz do Espírito Santo o direito de conduzir. O silêncio da noite, então, não deve ser visto como ameaça, mas como chave. Ele não é ausência, é presença. É quando os sentidos externos se recolhem que a alma se torna mais atenta ao que não se pode ver. Psicologicamente, isso pode ser entendido como o estado liminar, um espaço entre vigília e sono, onde as barreiras da mente consciente ficam mais frágeis. É nesse espaço que palavras ditas em oração não apenas aliviam a mente, mas também se fixam no inconsciente como sementes. Quem aprende a falar ao Espírito Santo nesse momento, descobre que a noite, em vez de ser um campo de batalha contra pensamentos, pode se tornar um lugar de encontro profundo com Deus. É importante perceber como esse processo é diferente de técnicas de relaxamento comuns. Muitas vezes as pessoas tentam meditar, ouvir música suave ou repetir frases motivacionais antes de dormir. Isso pode até ajudar a mente, mas não toca o espírito. O que diferencia as palavras ditas ao Espírito Santo é que elas não apenas acalmam, mas também estabelecem conexão com o divino. A psicologia mostra que o cérebro interpreta palavras como comandos internos, e se elas forem de fé e entrega, criam novas associações emocionais que reduzem cortisol, o hormônio do estresse. Mas a fé vai além. Não é apenas química cerebral, é movimento espiritual que abre espaço para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração. Quem nunca viveu a experiência de deitar-se cansado e sentir a mente disparar com lembranças incômodas, como se fosse impossível desligar? Isso mostra como o silêncio pode se tornar prisão. Mas quando o mesmo silêncio é ocupado pela presença do Espírito Santo, a prisão se transforma em liberdade. Palavras simples, ditas com sinceridade, mudam a atmosfera interna. Não são fórmulas mágicas, são expressões de entrega que o Espírito Santo reconhece e honra. É como se a escuridão deixasse de ser um fardo e se tornasse um abraço, não mais solidão, mas comunhão. O que antes era o lugar do medo,
torna-se o lugar da revelação. Ao entender o silêncio da noite como porta espiritual, nasce uma nova postura. Em vez de fugir do silêncio, a pessoa aprende a entrar nele com coragem e consciência. Em vez de temer os pensamentos, aprende a direcioná-los. A psicologia chama isso de ressignificação cognitiva, mas a fé chama de oração guiada pelo Espírito. O que era gatilho de ansiedade se transforma em ponto de encontro. É nesse ponto que se percebe a diferença entre quem dorme carregado de preocupações e quem dorme amparado por palavras inspiradas. O primeiro acorda exausto, como se tivesse lutado contra si mesmo durante toda a madrugada. O segundo acorda leve, como se tivesse descansado nos braços de um Deus que realmente cuida. É nesse ambiente de silêncio fértil que as palavras certas têm poder. O segredo não está em multiplicar frases, mas em escolher aquelas que carregam significado espiritual e psicológico ao mesmo tempo. Palavras que organizam a mente, aliviam emoções e atraem a presença do Espírito Santo. Quando o silêncio da noite é reconhecido como uma porta espiritual, cada palavra se torna uma chave. E a cada chave usada, a alma vai aprendendo a atravessar o espaço da inquietação para o espaço da paz, da escuridão pesada para a luz suave da presença de Deus. A noite, então, deixa de ser apenas tempo de descanso físico para se tornar o momento mais profundo de renovação interior. A linguagem é muito mais do que palavras soltas organizadas em frases. Cada termo que pronunciamos carrega um peso emocional, psicológico e espiritual. Muitas vezes, acreditamos que falamos apenas para os outros, mas a verdade é que toda vez que articulamos uma palavra, estamos também moldando a nós mesmos. A psicologia chama isso de autoafirmação, um processo em que a mente acredita e responde ao que, repetidamente, é dito. A espiritualidade acrescenta algo ainda mais profundo. Palavras são sementes plantadas no espírito, capazes de gerar frutos de vida ou frutos de destruição. O Espírito Santo reconhece não apenas o conteúdo, mas a intenção oculta de cada frase, e é nesse ponto que se revela a linguagem escondida da alma. Pense no poder de uma palavra simples como perdão. Para a mente, essa palavra já carrega memórias, experiências passadas, feridas que foram abertas ou curadas. Quando pronunciada antes de dormir, ela reorganiza o cérebro para liberar cargas emocionais. Mas para o Espírito Santo, ela é mais do que memória, é abertura espiritual. É como se a alma dissesse: estou pronta para soltar o que me prende, estou preparada para descansar em liberdade. Assim como o perdão, cada palavra possui um duplo efeito, agindo na mente consciente e também no campo invisível da fé. Existe um detalhe poderoso que poucos percebem. As palavras ditas antes de dormir têm um efeito maior do que aquelas ditas em outros momentos do dia. A ciência explica que, ao se aproximar do sono, o cérebro entra em estado de maior receptividade, gravando mais profundamente o que é repetido. Espiritualmente, esse é o instante em que a alma se despede do dia e se entrega à noite, como se abrisse espaço para a voz de Deus agir de forma silenciosa e íntima. Quando escolhemos palavras inspiradas nesse momento, elas não apenas são lembradas pela mente, mas também ecoam no coração diante do Espírito Santo. O ser humano não fala apenas por falar, fala para dar sentido. A linguagem da alma é formada por códigos ocultos que expressam desejos, medos, esperanças e entregas. Quando alguém deita e diz: Senhor, eu confio em Ti, a psicologia identifica um processo de reestruturação cognitiva, onde a ansiedade perde força porque o pensamento é deslocado do problema para a confiança. Espiritualmente, essas mesmas palavras se tornam um ato de rendição, uma chave que abre portas de paz e restauração. Cada frase dita nesse estado é como se fosse um contrato silencioso assinado no íntimo da alma. Mas há algo ainda mais profundo. Não são apenas as palavras conscientes que falam, mas também as intenções ocultas por trás delas.
Quantas vezes alguém ora com a boca, mas sua alma grita outra coisa? O Espírito Santo não se prende à forma, mas ao coração. É por isso que certas palavras simples, ditas com sinceridade, tocam mais profundamente do que discursos longos, cheios de repetições vazias. Na psicologia, isso é explicado pela congruência emocional, quando aquilo que pensamos, sentimos e falamos está alinhado. Na fé, isso se chama verdade interior. O Espírito Santo responde ao que é verdadeiro, não ao que é bonito. A linguagem oculta da alma também se manifesta em pequenas expressões que parecem banais. Um obrigado, dito com convicção, pode se tornar uma oração mais poderosa do que frases elaboradas. Isso porque a gratidão tem efeitos psicológicos comprovados, como a liberação de serotonina e dopamina, neurotransmissores ligados ao bem-estar. Mas espiritualmente, a gratidão antes de dormir é um escudo. Quando a alma agradece, ela reconhece que não está sozinha, que foi sustentada, que houve cuidado divino. O Espírito Santo se alegra com esse reconhecimento e responde derramando ainda mais presença. Existe também um lado perigoso da linguagem. Palavras de murmuração, reclamação e medo ditas no silêncio da noite têm o mesmo poder de fixar-se no coração e moldar o inconsciente. A psicologia mostra que pessoas que repetem padrões negativos em voz alta reforçam esses caminhos neurais, tornando-os mais fortes e automáticos. A espiritualidade confirma que da boca procedem vida ou morte. Por isso, quando o silêncio noturno se enche de palavras de desespero, a alma adoece ainda mais. Não é apenas o que se sente, é o que se declara. A linguagem da alma, então, não pode ser deixada ao acaso, precisa ser escolhida com consciência. Se cada palavra é uma semente, a noite é o solo fértil onde elas germinam. O que você decide falar ao Espírito Santo antes de fechar os olhos vai determinar o que floresce no dia seguinte. A linguagem oculta da alma não é mágica, é aliança. É a união entre ciência e fé, entre cérebro e coração, entre mente consciente e espírito eterno. Quando você descobre que pode escolher palavras que alinham seus pensamentos com a paz de Deus, você deixa de ser refém das vozes internas e passa a ser autor da sua própria narrativa espiritual. A noite deixa de ser um campo de batalha e se torna um jardim onde cada frase pronunciada é uma semente de descanso, esperança e renovação. Entre o silêncio da noite e a voz de Deus, existe um espaço sagrado que muitas vezes é negligenciado. Quando a escuridão se instala e o mundo exterior se cala, a mente humana entra em um estado onde os pensamentos parecem mais altos, como se ganhassem uma reverberação própria. É nesse momento que a alma se torna mais vulnerável, mas também mais disponível para perceber o que normalmente se perde na agitação do dia. Psicologicamente, esse é o instante em que a mente começa a processar as experiências vividas, reorganizando memórias e emoções. Espiritualmente, é o momento em que o Espírito Santo encontra um coração menos distraído, capaz de perceber sua voz suave e persistente. O silêncio da noite não é apenas ausência de som, é um convite para escutar o que está escondido. Quantas vezes alguém já experimentou deitar e de repente sentir uma lembrança antiga voltando, uma angústia guardada ou até mesmo uma esperança adormecida? Esse fenômeno não é coincidência, mas resultado da mente e da alma finalmente terem espaço para se expressar. É nesse cenário que as palavras escolhidas para serem ditas antes de dormir se tornam fundamentais, porque podem orientar esse silêncio a se transformar em encontro com Deus, em vez de se converter em um mergulho na ansiedade. O Espírito Santo age com delicadeza, e muitas vezes sua voz não se manifesta como um estrondo, mas como um sussurro. Psicologia e espiritualidade se unem nesse ponto. O inconsciente humano responde melhor a estímulos sutis do que a comandos agressivos. Uma palavra dita com suavidade antes de dormir pode ecoar por toda a noite, influenciando sonhos, pensamentos e até mesmo a maneira como o corpo descansa. Quando a alma fala, Senhor, estou aqui,
o Espírito Santo responde preenchendo esse vazio com sua presença. O silêncio, então, deixa de ser vazio e passa a ser plenitude. Mas há uma tensão real nesse espaço entre o silêncio e a voz de Deus. A luta contra os ruídos internos. Muitas pessoas deitam e são invadidas por pensamentos acelerados, listas de preocupações, arrependimentos ou diálogos internos que parecem intermináveis. A psicologia chama isso de ruminação mental, e sabe-se que ela aumenta o nível de estresse e prejudica a qualidade do sono. A espiritualidade descreve essa mesma batalha como as vozes do mundo tentando abafar a voz de Deus. É nesse contexto que surge a importância de escolher conscientemente as palavras certas, aquelas que não alimentam a ansiedade, mas que abrem espaço para o Espírito Santo se manifestar no meio do silêncio. Existe um mistério fascinante no modo como a voz de Deus se mistura ao silêncio. Muitas pessoas esperam uma revelação extraordinária, mas frequentemente a presença divina se revela em uma sensação de paz inexplicável. Do ponto de vista psicológico, essa paz pode ser descrita como a ativação do sistema nervoso parasimpático, que induz o corpo ao repouso. Mas para quem crê, essa calma profunda não é apenas biológica, é espiritual. É a resposta do Espírito Santo à entrega feita em palavras simples. A fé transforma o descanso em um lugar de encontro, onde o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser testemunho da presença divina. Entre silêncio e voz, também existe uma escolha. Alguns permitem que o silêncio seja preenchido por vozes de medo, ressentimento e insegurança. Outros decidem entregar esse espaço ao Espírito Santo, transformando-o em altar. A psicologia explica que aquilo que é repetido nesse estado de transição para o sono se fixa no subconsciente com força especial. A espiritualidade acrescenta que palavras inspiradas no Espírito Santo criam um ambiente propício para sonhos proféticos, visões e revelações sutis. O coração que decide ouvir no silêncio abre uma porta que só pode ser destrancada pela fé. Há também o aspecto da autenticidade. Não adianta tentar forçar palavras bonitas se elas não correspondem ao que a alma sente. O silêncio revela o que está oculto e, por isso, é um espaço de verdade. Quando alguém diz, Senhor, eu não sei o que fazer, mas entrego a Ti, essa confissão sincera toca o coração de Deus de maneira mais profunda do que discursos elaborados. Psicologicamente, esse tipo de fala traz alívio, porque valida a vulnerabilidade. Espiritualmente, abre espaço para que a voz de Deus se manifeste em clareza, conforto e direção. O silêncio, então, não se torna lugar de solidão, mas de diálogo íntimo. No fim, o que realmente importa não é se o silêncio foi absoluto ou se houve ruídos, mas se o coração esteve disposto a escutar. A diferença entre uma noite pesada e uma noite restauradora pode estar em uma única frase pronunciada com fé. O silêncio se transforma em ponte e a voz de Deus em resposta. Esse espaço entre um e outro é onde nasce a verdadeira comunhão, onde a psicologia encontra a espiritualidade e a alma descobre que não está sozinha. Há palavras que carregam um poder invisível de moldar sentimentos, acalmar a mente e curar feridas profundas, que muitas vezes nem foram nomeadas. A ciência psicológica já demonstrou que a linguagem que usamos tem impacto direto sobre nossas emoções e sobre a forma como processamos a realidade. O cérebro interpreta as palavras como estímulos capazes de gerar tanto estresse quanto alívio. A espiritualidade cristã, por sua vez, ensina que a vida e a morte estão no poder da língua e que aquilo que o coração confessa, a alma experimenta. Quando unimos esses dois entendimentos, percebemos que as palavras ditas antes de dormir não são meros ruídos, mas sementes lançadas no terreno fértil do subconsciente, onde irão germinar ao longo da noite. A mente humana tem uma característica intrigante. Ela não distingue com clareza o que é real do que é imaginado quando se está em estado de repouso. Sonhos, pensamentos e lembranças
se misturam em um fluxo contínuo. É nesse terreno que as palavras de cura atuam. Quando alguém diz a si mesmo e a Deus: "Eu sou amado, eu sou perdoado, eu estou em paz", essas frases não são apenas afirmações soltas, mas comandos que orientam o cérebro a liberar substâncias ligadas ao relaxamento e à sensação de segurança. Ao mesmo tempo, espiritualmente, essas palavras são um reconhecimento da verdade divina, uma concordância com a voz do Espírito Santo que constantemente recorda ao coração quem ele é em Cristo. As palavras que curam a alma não precisam ser longas, mas precisam ser autênticas. Muitas pessoas acreditam que apenas orações extensas podem tocar o coração de Deus, mas a psicologia mostra que a repetição simples de frases carregadas de significado tem impacto duradouro. Estou seguro, sou cuidado, a graça me envolve, o medo não me domina. Cada uma dessas declarações funciona como uma âncora, tanto para a mente quanto para o espírito. A alma ferida encontra repouso ao repetir verdades que silenciam as vozes da culpa e da insegurança. O Espírito Santo se agrada desse tipo de entrega, porque ele não busca formalidade, mas sinceridade. É nesse ponto que vemos a ponte entre psicologia e espiritualidade se tornar ainda mais clara. A terapia ensina que a forma como a pessoa conversa consigo mesma influencia sua recuperação emocional. Se as palavras internas são de crítica, a mente se fecha. Se as palavras são de compaixão, a mente se abre para a cura. O Espírito Santo, por sua vez, sempre inspira palavras de vida. Jamais conduzirá alguém a se autodestruir, mas sempre a se ver com os olhos do amor divino. Por isso, dizer em voz baixa antes de dormir: "Eu sou o templo do Espírito Santo", não é apenas um lembrete espiritual. É um exercício psicológico que fortalece a identidade e enfraquece a autossabotagem. Muitas vezes as maiores feridas não são visíveis. São lembranças de rejeições, perdas, fracassos e humilhações que permanecem guardadas no inconsciente. Durante a noite, essas memórias podem reaparecer nos sonhos ou nos pensamentos que antecedem o sono. Quando palavras de cura são proferidas conscientemente, a alma cria um filtro que protege contra esses ataques internos. Uma frase como "o amor perfeito lança fora o medo" se torna uma muralha contra a ansiedade noturna. Do ponto de vista espiritual, é a espada da verdade em ação. Do ponto de vista psicológico, é a reprogramação do inconsciente para acreditar em algo que fortalece em vez de enfraquecer. É preciso entender também que as palavras não agem sozinhas, mas como chaves que abrem atmosferas. Ao pronunciar frases de perdão, por exemplo, a pessoa não apenas acalma a mente, mas convida a presença divina para transformar emoções guardadas. Quando alguém decide dizer "eu libero quem me feriu, eu descanso em Deus", está ao mesmo tempo diminuindo a carga emocional tóxica e permitindo que o Espírito Santo conduza esse processo de libertação. A ciência mostra que o perdão reduz níveis de cortisol, o hormônio do estresse. A fé revela que o perdão abre espaço para a graça agir. O poder curador das palavras não se limita ao indivíduo. Quem aprende a pronunciar palavras de vida antes de dormir, carrega essa atmosfera para o dia seguinte, influenciando o ambiente ao redor. A mente descansada reage de forma diferente às pressões da rotina. O coração que experimentou a presença do Espírito Santo na noite acorda mais leve, mais disposto e com maior clareza emocional. É como se cada palavra de cura, dita antes de fechar os olhos, tivesse se transformado em energia restauradora para enfrentar o amanhecer. No silêncio do quarto, quando não há ninguém para ouvir além de Deus, é quando essas palavras se tornam mais poderosas. Não há plateia, não há julgamentos, apenas a verdade sendo confessada. E a verdade liberta. Esse é o segredo das palavras que curam a alma. Elas não são apenas técnicas psicológicas ou fórmulas espirituais, mas encontros genuínos entre vulnerabilidade humana
e amor divino. A noite deixa de ser um espaço de medo e se torna um espaço de cura, porque o Espírito Santo habita nas palavras que ele mesmo inspira a serem ditas. A ansiedade é como um ciclo invisível que muitas pessoas carregam noite após noite. Quando deitamos, os pensamentos aceleram, os problemas se amplificam e a mente parece incapaz de descansar. Psicologicamente, isso acontece porque o cérebro continua processando estímulos do dia e antecipando desafios do amanhã. Espiritualmente, é o momento em que a alma se sente vulnerável e exposta, como se estivesse navegando sem direção. Mas existe uma palavra, uma frase, que quando pronunciada antes de dormir, atua como catalisador, quebrando esse ciclo e criando uma pausa real entre a mente e a preocupação, entre a alma e a inquietação. Essa palavra não é apenas um som, é um comando consciente que a mente interpreta como segurança, ordem e confiança. Quando dizemos, Senhor, entrego todas as minhas preocupações a Ti, a psicologia mostra que o cérebro recebe essa declaração como um gesto de liberação de controle, diminuindo a ativação do sistema de alerta e permitindo que o corpo se acomode no repouso. Espiritualmente, essa entrega abre um canal para o Espírito Santo trabalhar sem resistência, preenchendo o espaço antes ocupado por medos e dúvidas com sensação de proteção, esperança e presença. O mais impressionante é como essa palavra funciona mesmo diante de emoções conflitantes. Muitas vezes sentimos medo, culpa ou frustração, e mesmo assim, podemos repetir essa frase. Psicologicamente, isso cria uma ponte entre o estado emocional atual e o estado desejado, funcionando como uma reprogramação gradual da mente. Espiritualmente, é um ato de fé, um reconhecimento de que, por mais caótica que a situação pareça, há um cuidado divino capaz de transformar o ambiente interno. Cada repetição fortalece essa ponte, até que a ansiedade perde força diante da presença consciente de Deus. O ciclo de ansiedade é reforçado pelo hábito de ruminar pensamentos negativos, antecipar problemas e se criticar incessantemente. Cada noite se torna uma repetição do mesmo padrão, um loop que parece impossível de interromper. Mas a palavra certa atua como gatilho, quebrando essa sequência. Quando falamos ao Espírito Santo, eu confio em Ti para conduzir minha mente e meu coração. Não estamos apenas fazendo uma oração, estamos criando um ponto de referência mental que muda o ritmo da nossa narrativa interna. O cérebro e o espírito respondem em conjunto, reorganizando pensamentos e abrindo espaço para a calma verdadeira. É importante perceber que não se trata de negar a realidade ou ignorar sentimentos difíceis. A ansiedade não desaparece magicamente apenas por pronunciar palavras. O que acontece é que a palavra escolhida direciona a atenção e a energia para uma presença maior, permitindo que a mente e a alma sejam cuidadas simultaneamente. Psicologicamente, isso diminui a intensidade do ciclo de estresse e cria padrões de pensamento mais saudáveis. Espiritualmente, é um ato de rendição que permite ao Espírito Santo agir sem obstáculos, trazendo clareza, discernimento e paz que excede o entendimento humano. Além disso, essa palavra funciona como âncora para o descanso durante a madrugada. Durante o sono, a mente ainda processa informações, sonhos surgem e memórias retornam. Quando a frase é repetida com convicção antes de dormir, ela deixa vestígios profundos no subconsciente, funcionando como proteção emocional e espiritual. O Espírito Santo reconhece a intenção do coração e transforma essa palavra em presença como se dissesse: mesmo enquanto você dorme, estou cuidando de você. Essa experiência muda a percepção do silêncio da noite, transformando-o de ameaça em espaço seguro e restaurador. A prática diária dessa entrega antes de dormir cria não apenas impacto imediato, mas também mudanças consistentes ao longo do tempo. O ciclo de ansiedade começa a se reduzir gradualmente
porque a mente aprende a confiar e o espírito aprende a descansar. Psicologicamente, os padrões de pensamento negativo se tornam menos automáticos. Espiritualmente, a pessoa passa a sentir a fidelidade de Deus em ação, mesmo nos momentos mais silenciosos. O poder da palavra está exatamente nessa consistência, na repetição consciente e na fé que acompanha cada pronúncia. Essa palavra que quebra ciclos de ansiedade não precisa ser complexa. Quanto mais simples e sincera, mais eficaz se torna. Não importa se você está sobrecarregado ou emocionalmente esgotado. O efeito é o mesmo. Uma ponte entre a mente agitada e a paz interior, entre a alma ansiosa e o Espírito Santo que conforta. Ao escolher essa palavra e pronunciá-la com intenção, você não apenas acalma a mente, mas transforma a noite em momento de cura profunda. A ansiedade deixa de dominar, e o silêncio se converte em espaço de descanso e renovação. A entrega é o ato final que define a qualidade do descanso e da paz interior antes de dormir. É o momento em que a alma, cansada de lutar, reconhece que não pode carregar sozinha o peso dos pensamentos, das preocupações e das emoções acumuladas. Psicologicamente, a entrega funciona como liberação de controle. Quando percebemos que não precisamos resolver tudo sozinhos, reduzimos a ativação do sistema nervoso e preparamos o corpo e a mente para o repouso. Espiritualmente, a entrega é a rendição consciente ao cuidado do Espírito Santo, uma demonstração de confiança e reconhecimento de que existe um poder maior que orienta e protege. Esse ato de entrega não é passivo, mas intencional. Ao deitar-se, a pessoa escolhe transferir simbolicamente todos os problemas, ansiedades e incertezas para as mãos de Deus. Palavras simples como: Senhor, entrego a Ti meu dia, meus medos e meu coração, atuam simultaneamente sobre o cérebro e o espírito. A psicologia explica que essa declaração gera um efeito calmante, reduzindo pensamentos repetitivos e diminuindo a tensão física. Espiritualmente, é um convite para que o Espírito Santo ocupe esse espaço, trazendo clareza, conforto e restauração, preenchendo os vazios que o próprio silêncio da noite poderia intensificar. A entrega funciona como um ritual interno de encerramento. Ao longo do dia, a mente está constantemente absorvendo estímulos, resolvendo problemas e avaliando decisões. Quando chega o momento de dormir, essa atividade intensa não para automaticamente. Sem uma ação consciente, os pensamentos continuam a circular em loop, aumentando ansiedade e insônia. A entrega, portanto, cria uma ruptura nesse ciclo. Psicologicamente, é a sinalização para o cérebro de que a resolução não precisa ser imediata. Espiritualmente, é uma confissão de confiança, reconhecendo que Deus está presente mesmo quando tudo parece fora de controle. Além disso, a entrega antes do sono permite que as emoções sejam processadas sem resistência. Muitas pessoas carregam raiva, culpa ou frustração para a cama, e esses sentimentos atrapalham o descanso e o bem-estar. Quando se pronuncia palavras de rendição, essas emoções encontram um canal seguro para se dissolver. Psicologicamente, ocorre a diminuição da resposta de estresse. Espiritualmente, ocorre a transformação de pesos em aprendizado, medo em fé, inquietação em esperança. É como se cada palavra de entrega fosse um gesto de confiança que cria espaço para o Espírito Santo agir na intimidade da alma. O silêncio que antecede o sono amplifica o poder da entrega. Sem ruídos, sem distrações, a alma se encontra totalmente disponível. As palavras ditas nesse momento funcionam como sementes que se plantam no subconsciente e germinam ao longo da noite. A entrega consciente orienta não apenas os pensamentos, mas também as emoções e a percepção interna. Psicologicamente, o efeito é profundo. Reduz pensamentos invasivos, melhora a qualidade do sono e prepara a mente para enfrentar o dia seguinte com mais equilíbrio. Espiritualmente, a entrega transforma a noite em espaço de comunhão.
onde a presença de Deus se torna tangível e restauradora. A entrega também é libertadora. Quem pratica esse ato experimenta alívio imediato, pois deixa de tentar controlar tudo sozinho. É um lembrete constante de que a vida não precisa ser carregada unicamente pelo esforço humano. Psicologicamente, é um gesto de autocompaixão, reconhecendo os próprios limites. Espiritualmente, é uma declaração de fé, uma confiança ativa de que o Espírito Santo cuida de cada detalhe invisível da vida. A diferença entre quem dorme inquieto e quem dorme em paz está exatamente nesse ato de entrega. Essa prática diária de entrega antes do sono cria consistência e transformação. A mente aprende a confiar, a alma aprende a descansar, e o Espírito Santo aprende a conduzir cada momento do descanso. Com o tempo, essa entrega se torna automática, não por hábito mecânico, mas por reconhecimento de que é eficaz. Psicologicamente, reduz padrões de ruminação e ansiedade. Espiritualmente, fortalece a comunhão com Deus. Cada noite se transforma em oportunidade de renovação, cada entrega se torna ato de libertação, e o silêncio da noite deixa de ser apenas ausência de som para se tornar presença viva e restauradora. No fim, a entrega é o último ato antes do sono, mas também é o primeiro passo para acordar renovado. É um gesto que une mente, coração e espírito, criando equilíbrio entre ciência e fé, consciência e rendição. Quem aprende a entregar-se antes de dormir, descobre que o descanso não é apenas físico, mas profundo, espiritual e transformador. A noite deixa de ser lugar de luta interna e se torna um espaço seguro, onde cada palavra e cada pensamento alinhados com o Espírito Santo moldam sonhos, emoções e o próprio amanhã. As palavras que pronunciamos antes de dormir não desaparecem com o sono. Elas deixam marcas profundas na mente e no espírito. Psicologicamente, a última atividade mental do dia é gravada com intensidade no subconsciente. O cérebro processa essas palavras enquanto repousa, criando associações que podem influenciar pensamentos, emoções e comportamentos no dia seguinte. Espiritualmente, as palavras ditas com fé antes do sono funcionam como sementes lançadas no solo fértil da alma, germinando em experiências de paz, clareza e discernimento. Cada frase torna-se uma ponte entre a mente humana e a presença constante do Espírito Santo, estabelecendo um vínculo silencioso, mas poderoso. O impacto duradouro acontece porque a mente noturna está em um estado receptivo especial. Durante o sono, ondas cerebrais em teta e alfa predominam, tornando o cérebro mais aberto a sugestões e à internalização de mensagens significativas. Quando palavras de fé, gratidão e entrega são proferidas nesse período, elas moldam não apenas o humor, mas também a percepção de desafios e oportunidades. Espiritualmente, isso significa que a alma desperta com uma sensação de amparo, prontidão e segurança, pois o Espírito Santo encontra um terreno preparado para agir. Não se trata apenas de palavras bonitas ou de orações repetitivas, mas de expressões autênticas que carregam intenção e emoção. A psicologia explica que a congruência entre pensamento, emoção e palavra aumenta o efeito das declarações, criando mudanças internas mais profundas. A espiritualidade acrescenta que a intenção verdadeira, quando dirigida ao Espírito Santo, abre portas de entendimento, cura e transformação que não poderiam ser alcançadas de outra forma. Palavras ditas sem intenção podem se perder, mas aquelas que emergem de um coração sincero deixam rastros invisíveis que moldam a vida de quem as pronuncia. O impacto duradouro também se manifesta nos padrões de comportamento. Quando alguém cria o hábito de falar palavras que fortalecem a fé e a autoestima antes de dormir, a mente aprende a confiar na presença divina mesmo fora do momento de oração. Psicologicamente, a repetição dessas palavras constrói resiliência emocional, diminui a ansiedade e aumenta a capacidade de lidar com o estresse. Espiritualmente, a pessoa
Experimenta transformação contínua, porque o Espírito Santo trabalha em conjunto com a mente e o coração, reforçando a paz e a orientação divina no dia seguinte. Além disso, as palavras noturnas influenciam os sonhos. O subconsciente se torna terreno fértil para imagens, cenários e soluções que refletem o que foi internalizado antes de dormir. Quando pronunciamos palavras de perdão, entrega, gratidão e confiança, os sonhos frequentemente apresentam sinais de resolução, criatividade e reconciliação emocional. Psicologicamente, isso ajuda o cérebro a processar memórias e emoções de forma construtiva. Espiritualmente, os sonhos se tornam um canal adicional pelo qual o Espírito Santo comunica consolo, direção ou revelação, reforçando o impacto positivo das palavras ditas em voz ou pensamento. Outro aspecto importante é a consistência. O efeito duradouro não depende de uma única noite, mas da prática contínua. A repetição consciente das palavras de fé antes de dormir cria uma rotina mental e espiritual que fortalece a conexão com o Espírito Santo. Psicologicamente, cria-se um padrão de autoafirmação positiva que diminui padrões de ruminação e reforça a confiança interna. Espiritualmente, fortalece-se a comunhão diária com Deus, tornando a entrega e a confiança uma segunda natureza. Cada noite constrói uma base que sustenta a alma em qualquer circunstância, mesmo diante de desafios ou momentos de silêncio prolongado. Por fim, o impacto duradouro das palavras noturnas é revelador porque demonstra a união entre ciência e espiritualidade. O cérebro responde às palavras com mudanças neuroquímicas, enquanto a alma responde com paz, esperança e clareza. A noite se torna um laboratório silencioso, onde mente e espírito são transformados simultaneamente. Quem entende isso aprende a valorizar cada frase, cada entrega e cada palavra dita antes de dormir, porque sabe que elas não se perdem no silêncio, mas florescem na vida consciente, moldando atitudes, emoções e decisões. O que parecia simples se torna extraordinário. A noite se transforma em um terreno de transformação, onde palavras se tornam instrumentos de cura, conexão e crescimento espiritual.